Você tem deixado que crenças de outras pessoas se tornem familiares para você? O que são crenças? Crenças são tudo aquilo que nós acreditamos. Só que existem as crenças boas e existem as crenças limitantes. O próprio nome já diz, aquilo que te limita. O problema é quando você deixa que crenças limitantes de outras pessoas se tornem familiar para você. Eu vou te dar um exemplo de uma pessoa que deixou isso acontecer na vida dela e ela acabou entrando em depressão por conta disso. É uma jovem, ela foi embora do Brasil, cheia de sonhos, muitos objetivos, e chegando lá nesse outro país, toda aquela questão de adaptação, né, de um país diferente, cultura diferente, língua diferente, e aí nessa fase de adaptação, ela emagreceu 8 quilos. Só que ela ficou muito feliz porque um dos motivos que ela estava indo embora do Brasil era trabalhar, conseguir dinheiro e voltar para o Brasil para fazer uma cirurgia, porque ela não conseguia emagrecer. E quando ela viu, ela percebeu que ela conseguia emagrecer sozinha, ela conseguia, ela ficou muito feliz. Ela ficou muito radiante, porque, poxa, eu consigo, eu não preciso de uma cirurgia, eu não preciso de uma intervenção, de algo para poder emagrecer sozinha. E ela ficou muito feliz. E nesse país ela fez amizades com brasileiros que estavam naquele país, e só que essas pessoas, elas começaram a implantar nela suas próprias crenças. O que que essas pessoas começaram a dizer para essa jovem? Ó, aproveita essa sua fase. Eu já tive nessa posição sua, eu já tive nessa fase. E quando eu cheguei aqui, eu emagreci também 10 quilos. Só que passou essa fase, eu engordei o dobro. Então, todo mundo que chega aqui emagrece, isso é normal. Só que com o passar do tempo, elas engordam o dobro. Então, aproveita essa sua fase, aproveita porque daqui a um tempo você vai engordar o dobro. E a pessoa ficou repetindo para ela. E essa jovem, ela deixou essas crenças dessa pessoa se tornar familiar. O que que aconteceu? Ela engordou o dobro, ela engordou mais do que quando ela chegou naquele país e ela acabou entrando em depressão por conta disso. Ela quebrou todos os espelhos da casa porque ela não conseguia nem sequer olhar no espelho. Então esse é um exemplo de uma pessoa que deixou crenças de outras pessoas se tornar familiar para ela. E eu te pergunto, você tem deixado isso acontecer na sua vida? Quais são as crenças de outras pessoas que está implantando na sua vida? É sobre casamento? Ó, casamento não presta. Olha, quando casa é assim mesmo. Você vai ver, quando tiver alguns anos de casamento, você vai ver como é que é. Aconteceu comigo, aconteceu com fulano, com você não vai ser diferente. E isso vai se estendendo nas outras áreas da sua vida. E aí você vai ouvindo essas coisas, você deixa essas coisas entrar e se torna familiar. E aí o que que acontece? Exatamente como a outra pessoa disse. Quando você deixa outras pessoas implantarem crenças delas em você, você está entregando o governo da sua vida àquela pessoa. Só que as crenças daquelas pessoas não significa que elas estão certas, porque aquela crença dela pode ter vindo de um episódio negativo que aconteceu na vida dela. Por exemplo, uma pessoa que passou por uma falência, né? A falência em si, o quebrar financeiramente, é um episódio negativo que aconteceu. E esses episódios negativos que acontecem na vida da pessoa geram nela crença. Gera nela crenças de medo, crenças de incapacidade. Ela tem essas crenças e agora ela implanta essas crenças na vida de outras pessoas. Mas não significa que quebrou com ela, que aconteceu assim com ela, vai acontecer na sua vida também. Então, até que ponto você tem deixado crenças negativas, crenças limitantes de outras pessoas se tornarem familiar para você? Mas para isso você precisa ter um estado de consciência ativado. Você precisa saber quem você é, precisa saber para onde você está indo, aonde você quer chegar.